Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é a Literatura Sem Frescura, podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora também nunca viu. Hello, pessoas lindas que nos ouvem aí do outro lado e pessoas lindas que estão com a gente aqui na live. Tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, tenho 31 anos, moro em Botuporanga, interior de São Paulo. Tenho um Instagram literário chamado Realidade Literal. E hoje temos um convidado muito especial, um dos nomes mais citados nesse podcast. Um dos idealizadores do selo de ficção científica mais pop desse meu Brasil, o Cyphers. E o responsável por fazer essa que vos fala perder noites de sono por conta de suas histórias. E você acha isso bonito, né, Michael? Não fala nada pra você não, tudo bem. Michael Rosa é gaúcho, publicou seu primeiro livro aos 24 anos, mas foi alguns anos depois que se encontrou como escritor na ficção científica em 2019. Incorporando também o suspense para abordar questões sociais e dilemas sobre a consciência. Designer de profissão e pai de pets, ama maracujá, café e alguns seres humanos. Eu amei essa coisinha. Gostei do alguns seres humanos. Mas é verdade. Ai, Deus. E hoje, nesse episódio super especial, além do interrogatório de costume, iremos falar sobre o super lançamento do Michael, a novela Sobrevivência, que estará disponível em e-book para compras na Amazon a partir do dia 8/3, vulgo amanhã. Tá? Para quem está assistindo aqui na live ou para quem vai ouvir a gente depois, já está lá na Amazon, gente, corre. E também estará disponível no Kindle Unlimited. Dito tudo isso, seja muito bem-vindo mais uma vez, Michael. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Enfim, vamos falar sobre essa historinha aí. Tem muita É para eu me apresentar? Historinha. Pode se apresentar se você quiser. Faz igual a Fernanda aquela vez. Quem sou eu? Não sei. Não, é porque depois de uma apresentação dessas eu não preciso dizer mais nada, né? Mas assim, bom, sou o Michael, então, de Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre, tenho 40 anos, sou pai da Bia, minha gatinha, e da Amelie, minha cachorrinha. Estou na minha 8ª publicação de ficção científica e trabalho com uma consultoria em design de cultura organizacional, uma coisa bem diferente da escrita, mas são duas coisas que se complementam bem. Muito bom. Vocês ouviram 8 livros e vocês ouviram a parte que eu li que ele começou a escrever mesmo em 2019, né? Existe uma teoria que rola aí de que Michael é uma inteligência artificial. Eu não duvidaria disso ser verdade, porque, né? Vamos Brincadeiras à parte para me ajudar aqui nessa entrevista também, como já vimos, vai ser maravilhosa, né? Tá aqui comigo minha companheira de podcast, Luíse. Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Eu sou a Luíse, falo de Florianópolis, Santa Catarina. Tenho 27 anos. Não sei por que a gente fica repetindo a idade aqui, porque eu acho que números são umas coisas complexas. Mas estou muito feliz aqui com essa live. Vamos saber mais sobre, né, o escritor Michael Rosa, tão citado aqui nesse podcast. Tá aqui a dica também, né, pessoal, para quem está fazendo desafio sem frescura. Temos um item do desafio que é livro de ficção científica. O meu livro do desafio vai ser ficção científica nacional. O meu livro vai ser O Sono dos Justos, está escolhido já. E tô louca para fazer essa leitura. E muito feliz aí com essa entrevista que vamos fazer e também para saber mais sobre esse lançamento do Michael. Muito Queremos bom. desordem, como diria Fernando. Fernando já chegou e está perguntando que hora que vai começar a desordem. Já está começada já, viu, Fernando? E aí, já Fernando? caiu a internet, já está. Boa noite, Fernando, tudo bem? Paulo, boa noite também. Mais algumas pessoas ainda que eu não conheço. A Patrícia já cumprimentei. Muito bom. Recadinhos, então. Antes de começar, vale lembrar que você encontra a gente no Instagram, no @lit_sem_frescura. Então, bora lá deixar pautas para a Luíse, comentar no post da semana, deixar dúvidas, reclamações, desabafos, enfim. E que agora você consegue acompanhar as nossas gravações em live no YouTube, no canal Literatura Sem Frescura. Toda terça-feira,
às 8h30 da noite ou em datas especiais que a gente deixa avisado nos stories lá no Instagram. Então, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. E agora, então, bora para o nosso bate-papo? Então, bora. Aquela que faz a pergunta e ela mesma responde. Oi, Michael, boa noite. O pessoal já chegando aí. Então, a gente queria começar pelo começo, como diria a Thaís. E queríamos saber como iniciou a tua história com a escrita e principalmente com o sci-fi, né? Que a gente sabe que é o que você se dedica agora, enfim. Bom, eu costumo dizer, quando eu pergunto isso, que eu saí do armário 2 vezes na vida. Mas a primeira foi quando o meu irmão me tirou do armário da escrita. Por quê? Quando eu era criança, eu costumava escrever poesia, mas eu escrevia, assim, folha solta, né? Tinha meus caderninhos e escrevia lá. E aí, uma vez, o meu irmão pegou um desses poemas e, sem me consultar, ele levou e publicou no Jornal da Cidade. Só? De boa. Que demais. Eu acho que na época eu devia ter, sei lá, uns 12 quando ele publicou. Mas ele tinha me dado ele me deu um caderninho que eu tenho até hoje guardado, desde os 10 anos de idade, gente. Ele me deu quando eu tinha 10 anos para escrever. Ele viu que eu gostava de escrever e tal, e me deu aquele caderninho. E então lá foi onde eu mais me exercitei, assim, né? Com essa parte mais na poesia. E depois, acho que a poesia por muitos anos me acompanhou, porque foi uma coisa que era muito mais para mim, né, do que para os outros. Eu confesso que eu sou uma pessoa que não gosta de ler poesia, inclusive. Então eu escrevia para mim mesmo, né? Eu não tinha intenção de mostrar, por isso que eu fiquei puto com meu irmão quando ele publicou. Mas esse foi, assim, como eu comecei a me exercitar mais na escrita. Depois, eu publiquei em 2005 o meu primeiro livro, que foi um livro de contos, pequenos contos, que não eram de ficção científica, eram continhos do dia a dia, muito focados em diálogo, assim, um formato muito parecido com o que o Luiz Fernando Veríssimo fazia no jornal aqui de Porto Alegre. Legal. Inclusive, eu mandei esse livro para o Luiz Fernando Veríssimo, porque o título que eu escolhi foi Comédias para Ler da Privada. Sendo que o livro dele era Comédias da Vida Privada. Muito bom. Eu acho que ele não gostou, porque ele nunca me respondeu. Não, vamos pensar que ele nunca recebeu. Porque existe Pode ser. Porque o Moacir Scliar, saudoso Moacir Scliar, que era vivo na época, recebeu e me mandou um e-mail me elogiando. Eu fiquei muito feliz. Passada. A gente aqui é fã do Moacir Scliar porque a gente leu Centauro no Jardim, Eu que é adoro sobre um esse livro. centauro que vive Esse no livro jardim. É demais. Não é? Essa eu lembro. Peguei essa referência aí. É a gente dando sinopse, porque se contar qualquer coisa desse livro, perde a graça, né? Então, toda vez que eu ia falar, gente, eu quero muito indicar, é sobre um centauro que vive no jardim. E a gente para por aqui, porque senão perde a graça. Gente, é muito chique. Passada. Bom, depois desse livro, não foi uma experiência muito positiva, assim, porque eu peguei uma daquelas editoras Mequetrefe, sabe? Aquelas que pegam o dinheiro da gente, depois dão uns 10 mil para tu distribuir e somem. Pois é, foi essa a minha primeira experiência com editora, por isso que também depois eu segui por um outro caminho. Mas, enfim, tive essa experiência com eles e depois eu comecei a escrever um romance na verdade, eu comecei a escrever vários livros, tá? Mas eu comecei a escrever um romance em 2012 chamado Hóspede. E eu não concluí. Só que quando entrou a pandemia e realmente me sobrou um tempo, eu voltei a escrever e aí eu repaginei aquela história, né, comecei a reescrever ela e aí virou uma história de ficção científica que é hoje o que as pessoas conhecem como A Vespa Esmeralda. Olha só! Exatamente, isso aí. Ai, a Thaís é muito exibida porque ela tem físico, cara, muito exibida. Queria também. Fazer igual o Eduardo Krause ensinou a gente. Muito bom. Então, terminando de responder a pergunta, né, eu comecei a escrever desse jeito e terminei na ficção científica em 2019, quando eu lancei A Vespa Esmeralda, e dali em diante foi só sci-fi. Então, conta pra gente, já seguindo, já que você já está contando sua história sobre a escrita, qual foi o caminho? Você já contou aí que teve a editora Filha da Puta, a gente fala palavrão aqui, eu sou nem aí. Aquela. O podcast é meu.
Então, conta pra gente qual foi aí a tua ideia, enfim, o que aconteceu para você decidir aí criar o selo Cypress, que você é um dos cofundadores, se não fundador, enfim, conta mais pra gente essa história. Tá. Bom, então o que acontece? Eu primeiro publiquei A Vespa Esmeralda, na verdade foi um processo bem diferente, porque eu comecei a escrever essa história no Instagram. O que acontece? Eu criei um perfil, chamei meus amigos para lá, as pessoas que eu conhecia, e eu comecei a publicar nos stories, ali eu adaptei para um formatinho que desse para nos stories. A cada 2 ou 3 dias eu publicava um capítulo do livro lá. Olha só, gente, folhetim. Folhetim. Repaginou o folhetim. E assim, eu ia escrevendo enquanto eu lançava, e aí depois começava a escrever o próximo capítulo depois que eu já lançava. Então, eu pegava um pouco das percepções das pessoas, né? Aproveitava aquele hype ali da galera lendo para ir complementando os próximos capítulos. Então, eu fui escrevendo essa história lá. Não tinha intenção de publicar ela, foi uma brincadeira. E aí, quando eu terminei, eu olhei para aquilo e pensei, olha, isso dá um livro. Coisa, não? Pois é. E aí deu um livro de 300 e poucas páginas, 320 páginas. Uau! Não perdeu um livro. Talvez. Aí eu resolvi, como eu vi que já tinha se facilitado bastante o processo de publicação, né, na Amazon, eu pensei, vou publicar na Amazon. É de graça, não vou, né? Não preciso me preocupar com muita coisa. Fiz isso, fui lá, formatei o livro bonitinho e tal, joguei na Amazon e esqueci. Deixei ele lá. Não mexi mais nisso. Porque, como eu disse, eu não tinha pretensão de escrever, não tinha pretensão de... Porque eu achava que aquilo não era para mim. Eu achava que era, né, enfim. Aquelas coisas... A modéstia, né? O negócio da modéstia, tá? Muito modesta a pessoa, né? Porque também, como eu pensei assim, poxa, isso é coisa de pandemia, né? Vai passar, isso é fogo de palha, né? Deu vontade de fazer, fiz agora, depois não vou escrever mais. Só que, 1 ano depois, o bichinho não tinha saído do corpo. E eu continuei com vontade de escrever, e aí eu pensei, bom, peraí, então, se eu realmente pretendo fazer isso, eu sou o cara do planejamento, né? Eu trabalho com isso. Então eu pensei, eu preciso organizar as coisas aqui para que eu não fique falando as 4 paredes, sabe? Eu não quero jogar livros ao vento, eu quero que as pessoas leiam, né? Eu quero que pelo menos um número de pessoas próximas conheça e eu possa trocar ideias, eu possa conversar. E aí foi bem na época que eu resolvi fazer uma tiragem física da Vespa Esmeralda, e aí eu comecei a conversar com produtores de conteúdo e trouxe a ideia de lançar um selo de ficção científica para autores independentes, porque eu sentia falta de ter essa chancela no livro, né? Poxa, tá, não quero uma editora, não tive uma boa experiência com uma editora, mas eu preciso ter uma marca, sabe? É legal, e principalmente para as pessoas poderem depois encontrar outros autores que estão na mesma situação. Outros autores independentes, né? Que não contam com uma editora, que têm trabalho de qualidade e que queiram que outras pessoas encontrem eles, né? E aí foi onde eu pensei em criar esse selo, que seria um coletivo literário, né, reunindo autores de ficção científica independente brasileiros, para que a gente começasse a atrair novos leitores uns para os outros, né? Então, quem gostava do meu livro, ia conhecer o Vinícius, da Elita, do Fernando, e assim por diante. Então, conversei com esses produtores de conteúdo, eles conheciam muito mais gente do que eu, porque eu estava recém chegando no Bookstagram, não conhecia quase ninguém, e eles começaram a trazer alguns escritores que eles conheciam, a gente montou um grupo, e a partir desse grupo é que realmente o selo começou a nascer. Então, o nome foi escolhido ali, a gente fez votação, todo mundo participando. Até hoje, assim, o Cyphers é um grupo muito democrático, então tudo que a gente faz, a gente conversa antes, a gente tenta trocar ideias, né? E então tudo surgiu de lá, né? O nome, o logo também, a gente foi tudo votado lá dentro, né? E as coisas foram se construindo. E a gente foi conquistando novas pessoas, porque as pessoas foram lendo um, foram lendo o outro, e gostando do trabalho de um ou de outro, e daqui a pouco, quando a gente viu, a gente tinha criado uma comunidade, que é o que a gente diz que a gente é hoje, né? O Cyphers, na verdade, é uma comunidade de escritores e leitores de ficção científica nacional. Sim. Estão falando que é uma FIC que você criou. Todo mundo já sabe que você é uma... É uma comunidade mesmo, gente, porque quem tá acompanhando aí a live tá vendo que o povo do Cyphers não para. A nossa live nunca é tão bombada do que quando vem um Cyphers É verdade. Deixa eu aproveitar.
Deixa eu aproveitar e dar boa noite para a Cris, que chegou, para a Tieme, para o Henrique, para o Vinícius, para a Ana. Boa noite, Cláudia, gente. Obrigado por virem. A Cláudia também chegou agora. Obrigada por Cláudia prestigiarem. Farias. Obrigado. Mas dá para perceber mesmo isso, né? Mas o mais ainda também dá para perceber a qualidade dos livros, né? Porque tu lê um livro do Seifert, tu não se arrepende, assim, independente para qual autor que tu vai ali buscar, sempre é uma experiência, ao mesmo tempo que é muito único, é muito sólido por ser todos de excelente qualidade, né? O que com certeza é muito bom, né? Para o selo, e, enfim, para quem gosta de ficção científica, muito... Sim. Não, e são muitos estilos diferentes também, isso é muito legal, né? Sim. Então a gente tem um escritor que é mais distópico, né? Que é o caso do Vinícius. Tem a Elisa, que gosta de botar mais romance na ficção científica dela. O Fernando, que está aqui também, ele tem uma coisa mais hard sci-fi, ele traz uns conceitos muito loucos, assim, de que a pessoa tem que quebrar a cabeça mesmo para conhecer, para entender, Fernando sabe? transcendeu. Ele é um cara assim, né? Um cara mega inteligente. Então, o Rogério também, ele é um cara muito bom de discurso, assim, ele sabe amarrar as histórias de um jeito, cara, que eu enlouqueço quando eu leio as coisas dele. A gente tem também a Maísa, que tem já uma pegada mais investigativa, ela gosta de fazer uma coisa meio assim, de ficar montando quebra-cabeças com a história dela, sabe, que também é muito legal. Enfim, a gente foi construindo isso. A Liliane também, ela tem uma linguagem muito... ao mesmo tempo que tem uma coisa de poética, ela dá um soco no estômago da gente. A Liliane me engana. Ela me enganou muito bem com aquela carinha boazinha dela, tá? Eu só queria deixar bem claro isso, porque feita de trouxa. Michael com essa cara gente boa também. Ao final de Leon Tolstói, a Thaís vai pôr na biografia dela, sabe, Michael? Choro por robôs. Choro por robôs. Vai ser a biografia. A gente já falou sobre isso aqui. O livro que me fez chorar ano passado foi Leão Esteve Aqui. Sim. O único. Eu chorei, eu tava seca por dentro o ano inteiro. Até... É que tu já tinha te desiludido com o ser humano, né? Aí só o robô. Só o robô. Pois é. Eu choro por robôs. Culpa tua e culpa do Enéas Tavares, que me fez chorar por robô no livro dele também. Oi, Net. Oi, Chimp. Oi, Dani. Bom, vamos seguir? Vamos seguir. A gente já estava um pouco nessa história, né? Mas para aprofundar nisso, que seria a pergunta, tipo, em qual momento da sua carreira que você pensou assim, realmente, não, agora eu realmente sou um escritor de ficção científica, é isso que eu quero fazer, né, para minha vida. E aí, já que tu já começou a responder um pouco também, eu queria saber, assim, um pouco dessa transição para a ficção científica mesmo, assim, porque tu já falou, né? Tu escrevia poema, começou esse outro romance, né? Que não era na ficção científica, e depois colocou na ficção científica. Como que foi essa descoberta aí da ficção científica? Sim. Isso aconteceu graças ao Vespa Esmeralda, na verdade, porque tem esse livro que foi o que, né? Foi a semente para a Vespa, mas eu tinha vários outros. Eu comecei a escrever muitas histórias. Algumas histórias eram de fantasia, outras eram literatura contemporânea, enfim, eu fui tentando, fui me experimentando. E eu via que eu não me animava para terminar as histórias, sabe? Eu ia até um pedaço e eu me enjoava. Eu me enjoava dos personagens, eu enjoava do enredo, o plot me desinteressava. Eu pensava, cara, escrever não é para mim, sabe? Eu não consigo levar adiante as histórias, sabe? E aí, quando eu comecei Vespa e eu vi que aquilo... Nossa, eu cheguei a me emocionar agora. Não. E eu vi quanto aquilo me preencheu, quanto eu fiquei feliz de fazer, sabe? Ver a história acontecendo. E eu não me cansei, né? E depois, nas próximas que eu fui escrevendo, isso se repetia. Eu começava e eu queria que aquela história nascesse, por mais difícil que ela fosse, porque nem toda história é fácil, né? Muitas histórias foram bem difíceis de escrever, e ainda assim eu não desisti delas. E aí eu vi, cara, é isso, sabe? É ficção científica. Aí a diferença ficou nessa vontade de terminar as histórias realmente, porque realmente eu tinha me encontrado. Eu já gostava de ficção científica antes de filme, né? Gostava muito de filme. Nem tinha lido tanta ficção científica. Hoje eu inverti um pouco as coisas. Eu quase não assisto filmes, mas eu leio muita ficção científica. E foi aí que eu descobri que é o que eu gosto de escrever.
Foi experimentando. Olha só. Ainda bem, Incrível. gente. Obrigada. Ainda bem que ele descobriu. Obrigada, Vespa. Obrigada. E esse folhetim moderno, gente, sensacional. Você lançava as histórias nos stories. Meu Deus. Muito Olha só. bom, muito Isso bom. aí. Muito legal. Tá, já que você tá falando aí, eu achei muito fofo sua história de que era o que te motivava, Sim. viu, Luiz? É a mesma história sua com seus livros, que você não consegue terminar de ler. Talvez você esteja lendo os livros errados. E os Pode livros ser. certos. Verdade. Oi, Motrica. Então, agora o mundo quer saber. O mundo. Já que você estava falando aí que você pouco lia e agora você lê bastante sci-fi, o que o Michael gosta de ler e quais são suas grandes inspirações na literatura? Tá. Bom, óbvio que eu gosto de ficção científica, né? É o que eu mais leio. Leio bastante, tanto nacional quanto estrangeira. Mas eu também gosto muito de suspense. Dentro do suspense eu não tenho tanto, assim, autores preferidos, porque eu vou experimentando, assim. E principalmente autores nacionais. Eu gosto muito de ler, de conhecer autores nacionais de todos os gêneros, assim, mas, claro, de ficção científica também. Mas de suspense também eu gosto de ler. E um outro gênero que eu gosto muito é de divulgação científica. Tipo, um dos meus autores favoritos nem é de ficção científica, é um livro de não ficção, é um autor de não ficção que escreve divulgação científica, que é o Richard Dawkins. E de autores nacionais eu tenho várias referências. Mas, assim, de ficção científica mesmo, os meus principais referências são o Philip K. Dick, a Ursula Le Guin, o Clarke, né, Arthur Clarke, um pouco de Asimov, mas o Asimov eu ainda preciso me aprofundar mais nele, assim, eu li um pouco no começo, e aí quando eu vi que tinha toda aquela história de fundação, porque eu li só as 3 primeiras, eu pensei assim, não, eu vou pegar uma hora, eu vou fazer uma maratona de Asimov, e aí eu vou ler tudo que eu puder dele. Aí eu vou ler toda a fundação. E todo o resto também, eu já li. Eu também li o Robô. Eu também preciso. Pois é. Eu li o Robô, li O Fim da Eternidade também, mas eu preciso ler muito mais coisa dele. E de autores nacionais, tanto sci-fi quanto em outros gêneros, assim, tem várias referências. Eu não gosto de falar dos nacionais, porque assim, eu leio bastante, mas eu não gosto de gerar ciúmes. Sim. Melhor deixa. Todo mundo. Leiam todo mundo. Eu tento ser um cara diplomático, então assim, eu gosto de um monte de gente. Muito bom. E de suspense, assim, tu tem alguma grande referência, algum clássico, alguma coisa assim? Porque a gente sabe que tu envereda aí em alguns romances pelo suspense também, né? Cara, eu vou dizer assim, o que eu mais peguei de suspense, e dá para notar um pouco na forma como eu escrevo, é do cinema. É cinematográfico, assim, muito mais do que dos livros, porque eu tento trazer a atmosfera do cinema para os livros, né? Então é muito mais assim as séries que eu assisti, os filmes que eu assisti, que me ajudam nessa pegada. Então eu leio a ficção científica dos outros para melhorar no gênero, né? E assisto suspenses para preencher essa lacuna, né, dentro das histórias, com essa pegada mais cinematográfica, porque eu acho que é uma união legal, assim. Muito bom. Sim. Você Dá tem pra os sentir mesmos esse gostos clima. que a gente, né, Luiz? A gente pode montar um clubinho. Tô dentro já, pode mandar carteirinha. Aqui é ficção científica e suspense na veia. Tudo bem que a Luiz gosta de uns terror mais macabro, mas fora isso, ficção científica e suspense é o que toma conta aqui, tanto que, né, quando a gente lê muito, quando a gente pega sci-fi para ler, quando a gente faz maratona de Halloween, é sempre assim. A gente ficou o ano inteiro patinando. Ai, muito bom. Verdade. Dali pergunta, como disse muito bem Henrique aqui nos comentários. A Dali pergunta nada. Não é Dali pergunta, não. A pessoa se perdendo aqui no próprio roteiro que eu falei que a gente não ia seguir. Nem tava olhando o roteiro. Eu tô aqui, ó, emocionada você falando das coisas, esqueci. Não, agora a gente vai pro que interessa. Que a gente tá aqui hoje por um motivo, que é eu ficar muito puta porque o Michael me fez ficar com medo de ir fazer xixi no meio da noite. Entendeu? Não, e eu tô muito puta porque eu ainda não conheço essa história, eu vou conhecer só amanhã. Eu vou ficar mais ansiosa ainda.
Olha, ele tá muito bem nesse negócio cinematográfico, que ele falou do negócio ficar gráfico e fazer o suspense, porque não deixou cagaço, tá? Você tá fazendo muito bem o seu dever de casa, já queria deixar isso aqui dito antes de tudo. Mas vamos lá, vai. O Michael tá aí com um super lançamento, que eu já tive a honra de ler antecipadamente. Chique. Deus tem seus preferidos. Olha, né? Que promete bagunçar as nossas cabeças e causar insônias involuntárias, né? Muito bem. Eu tô falando do Sobrevivência, que vai ser lançado amanhã, dia 8/3, e que euzinha, como já disse, vou poder dar os meus pitacos aqui, porque eu já li, mas antes a Luísa vai ler a sinopse pra gente, para vocês entenderem do que a gente está falando. Então vamos para a sinopse de Sobrevivência. Alguém precisa resistir. Quando pessoas próximas a uma professora do ensino médio começam a desaparecer, um jornalista que desmistifica supostos contatos alienígenas resolve investigar o mistério. Mas algo inimaginável acontece quando ambos ficam próximos demais de conhecer a verdade. Você teria coragem de descobri-la? Precisamos falar sobre sinopses de Michael Rosa, porque sempre é uma melhor do que a outra. Sempre que a gente lê essa sinopse aqui nos nossos episódios, fica, caraca, que sinopse é essa, meu? Porque sempre são excelentes. Tu fica instigado a conhecer, ao mesmo tempo que não entrega muita coisa, mas te deixa muito curioso, é sempre muito bom. Vocês notaram um negócio aí do ET, né? Tem um negócio do extraterrestre aí, né? Vocês entenderam agora, né? Desculpa, Michael, te cortei. Não, desculpa, eu que cortei. Não, então, a inspiração da sinopse também é cinematográfica. Eu faço que nem sinopse de cinema. É curtinha, rapidinha, um parágrafo. Não, entrega o que precisa. Entrega o que precisa. Só para te deixar instigado, com vontade de descobrir que mistério é esse. O que está acontecendo na vida dessa pobre, dessa criatura, que as coisas tá tudo bagunçado. Daí você retorna pro título e já fica tenso. Tenso antes de começar a ler. Sobrevivência. Não é? Conta um pouquinho pra gente. Inclusive, não, só fazer um parênteses nessa história de sobrevivência, né? Porque assim, eu escolhi o título, eu fiz a capa, eu não tinha nem feito a leitura beta ainda. E aí me aparece no Instagram, e aí todo mundo postando, inclusive eu sei que vocês também já têm, sobreviventes. Aí eu pensei, puta que pariu. Aí eu, quer saber? Eu gostei do nome, tem tudo a ver com a minha história, eu não vou mudar. Quer saber? Foda-se. Não, você não sabe que eu não dei uma rata aqui, né? Eu não podia falar o nome do livro ainda, aí eu tô aqui, ó, falando esses dias no episódio. Eu tô lendo isso. Sobreviventes. Eu tava lendo os dois ao mesmo tempo. Viu? Não, quase que eu solto errado. Essas coisas do espírito da época, né? Assim, parece que vem, tudo acontece ao mesmo tempo, um monte de gente tem a mesma ideia. Mas enfim, vai que o outro que é mais famosinho ajuda a alavancar o meu, né? Não é? Não, o outro é um dramalhão familiar. Então é melhor. Quem falou? Não? Oi? Alguém falou alguma coisa aqui? Produção. Então, conta pra gente de onde surgiu a ideia desse livro, o que aconteceu, por quê, como, quando, onde. Conta mais pra gente sobre sobrevivência. Tá. Bom, primeiro, isso começou, mas assim, eu não tinha nem ideia de que eu ia escrever um livro ainda naquela época, né? Mas em 2013 eu assisti um filme que eu gostei demais, e aí vem a coisa que eu falei que eu gosto de filme de suspense, que chamava Identidade. Eu lembro que um dos autores era o John Cusack. E era um filme muito legal, assim, que eram 10 pessoas que, no meio de uma tempestade, assim, numa estrada, num lugar meio abandonado, elas paravam num motel. E aí, só que, de repente, as pessoas começam a falecer. As pessoas começam a morrer do nada. E aí fica toda aquela história de que descobrir quem deles é o assassino, tal. Não vou contar muito mais, porque é dar spoiler, tá? Mas, assim, o desfecho dessa história me deu uma ideia. Cara, um dia eu vou escrever alguma coisa sobre isso. E aí, eu guardei isso numa gavetinha lá do meu inconsciente e nunca mais mexi naquilo. E várias vezes, quando comecei a escrever as minhas histórias, eu pensei se eu usava essa minha ideia, que não é a mesma história do filme, tá? Mas o filme me deu uma sementinha.
pensei se eu usava essa ideia, daí eu pensei, mas não encaixa com o que eu estou querendo dizer agora. Aí, em 2021, quando eu escrevi Comédia de Vidro, no epílogo de Comédia de Vidro, eu deixei um rabinho que poderia me dar né, a oportunidade de escrever essa história. E pensei, bom, vou terminar de escrever Colmeia, daqui a algum tempo, depois de escrever algumas outras coisas, eu pego e continuo Colmeia de Vidro a partir desse epílogo aqui e uso essa ideia. Só que aí, né, a vida vai atropelando, outras coisas vão acontecendo, aí eu comecei a receber muitos retornos positivos, assim, uma repercussão muito boa do meu conto Rebanho. E principalmente do Rogério Pietro, que também é um colega Cyphers, assim, ele falou uma vez a gente conversando, e ele falou assim sobre, né, como seria legal expandir esse universo. E aí eu pensei, eu acho que vai ser isso. E aí eu comecei a escrever essa história, que é uma história que conecta Rebanho a uma outra história, mas que eu só vai saber quem lê o livro, porque no final fica. Aquelas eu sei, lá, não vou contar, lá. Vocês E aí foi onde eu desenvolvi, então, esse plot do meu jeitinho, né? E aí consegui realizar o meu sonho, então, de usar essa ideia ali que estava guardada, num contexto completamente diferente do que eu tinha imaginado originalmente. Mas foi assim que surgiu, assim, foi esse desenho que foi se fazendo, assim, desde lá de 2003 até agora. Ou seja, faz 20 anos. Gente, Nossa! agora me olha só. Caramba. 20 anos maturando a ideia. A pessoa que vai fazer contas agora, 2003. Não, mas é muito legal porque tudo é referência, né? Tudo que a gente assiste, consome, lê, né? Acaba sendo referência, principalmente para pessoas, né, criativas como Michael Rosa e talentosas. Porque para mim, no caso, ia ficar lá. Fica só de referência. O pessoal tava comentando que gosta muito do filme. Eu fui pesquisar e eu assisti já também. Não lembro, né? Mas já assisti da época em que eu ainda assistia filmes. Eu não sei se eu assisti. E muito filme de suspense. Eu amo o da época em que eu ainda assistia filmes. Agora eu acho 2 horas de filme muito tempo. Aí eu vou lá e prefiro assistir 4 horas de séries. Alguém explica a matemática para mim, por favor? Mas eu tenho esse problema com filmes. Mas eu assistia muito suspense na minha eu não vi isso, família não. toda. Assim. Aquelas, vou ter que ver para saber de onde veio a inspiração. Não, tá igual o Fernando. Fernando, quando veio aqui, ele também citou um filme assim super diferente e tal. Eu tô procurando misturado no filme. Mas o do Fernando, eu acho que é o mesmo que eu amo. É um livro que é o Predestinado. Isso. É maravilhoso, maravilhoso. É outro que, assim, inclusive, Temporal também teve um pouco de inspiração nesse filme aí. Viagem no Tempo, né? Viagem no Tempo. Uhum. Que, inclusive, é outro livro maravilhoso, gente. Se eu fosse vocês, eu leria. Ô, Michael, então, eu falei Sem brincadeira, gente. Eu falo isso aqui toda vez, e não é puxação de saco, não é porque você tá aqui, porque eu falo sem você tá aqui também. Tá bom? Então tá bom. Eu acho as suas histórias umas das melhores que eu leio de literatura contemporânea nacional, ponto. Assim, ponto. Ponto final. Não precisa fazer coraçãozinho, não. Eu tô falando sério. E eu acho muito doido como você consegue pular, porque você saiu de Temporal. Temporal é uma história bem diferente. Né? Temporal é sobrevivente. Sobrevivência. Corta pra mim posição fetal aqui, assim. E, gente, não, mas é sério. Toda a atmosfera, agora eu vou falar de pessoa que leu, não vou dar spoilers, mas vou falar um pouquinho da minha percepção dessa história. É uma história de suspense, você não sabe até metade do livro o que tá acontecendo. Você não sabe o que tá acontecendo. Essa mulher, coitada. Você fica mais perdido do que ela na história. Não basta ser professora de ensino médio. Não, coitada. Não basta. Ela é sofrida. Aí que pra mim nenhuma desgraça é pouca, sabe? A gente percebeu isso. A gente percebeu.
E é escrito de uma maneira tão boa que você fica e você não consegue parar de ler, porque você quer saber o que está acontecendo, e parece que aquilo está acontecendo com você. Você fica tão imerso na história que parece que é você que está passando e você fica desesperado igual. Eu fiquei desesperada lendo. Porque eu ficava, gente, o que está acontecendo com essa mulher? Meu Deus, alguém me explica, coitada, ela tá doida? Será? Ou eu que tô doida? Porque eu não sei mais o que está acontecendo. Sorry. Não, e a segunda parte, que eu não vou dizer o que acontece, é tão visualmente vívida que eu consigo ver as imagens. A Dani falou muito bem ali nos comentários, a gente quer sobrevivência na Netflix, porque eu acho que daria uma ótima série. Porque realmente é muito visual. Eu não sei, você falando agora sobre a questão de você se espelhar muito em filmes, para fazer o suspense, para faz todo sentido, porque eu gosto muito de livros que conseguem me transportar para o lugar. E é difícil as pessoas que conseguem fazer isso de uma maneira tão boa, que cause independente do que cause. Eu sempre costumo falar que a literatura ela tem que te causar sensações fortes. Importa. Pode ser amorzinho, pode ser você chorar de soluçar, pode ser você não querer ir no banheiro à noite fazer xixi porque você está com cagaço de ter um bicho lá. Pode ser também. Hoje você se abduzir, você sumir, né? Enfim, pode ser. E esse seu livro, assim, temporal também, eu senti muito isso. Acho que todos os que eu li. Todos. O Sono do Justo eu fiquei sem vontade de dormir por um tempo. Então acho que foram bons. Vai que eu durmo, né? Vai com a voz vem falar aqui na minha orelha. Enfim, gente, só quem lê os livros do Michael sabe. Mas Sobrevivência, ele é muito visual e ele conseguiu realmente me transportar para aquele lugar e me causar sensações muito vívidas que realmente parecia que eu estava vivendo aquilo. Então, parabéns, de verdade, porque esse livro está sensacional. Eu costumo falar que não tem graça nenhuma betar os livros do Michael, porque não tem o que falar. Porque já está pronto. Só parabéns. Parabéns por uma história maravilhosa. Mais uma aqui pronta. Só mandar imprimir. Né? Mas de verdade, esse livro, gente, ó, já tô aqui fazendo jabá. Se era para fazer o jabá, já estou fazendo. Não era, também já estou fazendo. Porque realmente é um livro sensacional. Eu duvido, quem gosta de suspense vai amar. Quem gosta de ficção científica vai amar, porque no final vai ter uma explicação. Quem gosta de ser feito de trouxa vai amar mais ainda, porque ser feito de trouxa algumas vezes. Porque eu jamais imaginaria que ia acontecer o que acontece. Os plots são muito bem feitos também, porque eu fui muito feita de trouxa. Eu não sabia o que estava acontecendo, e aí quando vem um plot, você fica, meu Deus. Aí vem outro, você fica, socorro. O que está acontecendo aqui? E a hora que termina, você fica, o que eu vou fazer da minha vida agora, por favor? Alguém me salva, porque não pode estar acabado. Agora eu preciso ler Rebanho, né? Preciso ler Rebanho. Urgentemente. É bom porque, né? Aí você já vende todos os livros juntos. Gosto assim. Eu vou dizer assim, eu penso uma coisa. Se nenhum leitor ficar puto com um livro meu, alguma coisa está errada. Pelo menos um tem que ficar. Eu só fiquei puta e te xinguei porque eu tava lendo à noite. A gente não se faz isso com as pessoas. As pessoas estão lendo à noite, entendeu? Aí eu tô lá na cama lendo à noite. Preciso levantar pra ir lá no banheiro fazer um xixizinho. Com que coragem você vai? Você não vai. Uma pessoa tinha me deixado assim, até hoje, um autor. Foi a bendita da Mariana Henriquez, que eu também fiquei com cagaço lendo à noite. A única. E você agora o segundo. Parabéns. Eu sacanei também, porque uma vez, quando eu fiz um dos microcontos, aqueles que eu lançava lá no Instagram, e aí eu fui fazer o seu, né? Aí você disse que você tinha medo de ET. Aí eu pensei, nossa, esse livro vai ser para ela. Eu sei, eu tenho certeza que você pensou nisso. A Thaís vai amar ler isso aqui. Thaís vai amar ler. Não, gente, sério, já fiz meu jabá, tá bom, vou parar de puxar seu saco. Meu, eu tô muito curiosa. Ouvintes, não são apenas vocês que estão passando mal de curiosidade para ler Sobrevivência para ontem na minha mesa, mas... E quando vocês entendem o porquê que é sobrevivência, vocês vão cair duro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mas eu queria retornar ali do negócio do roteiro das cenas cinematográficas, assim, que eu lembro que eu senti muito quando eu li A Profecia, que é um de terror, e eu conseguia ver as cenas tudo certinho, mas o livro ganhou um plus, porque eu já tinha assistido filme, tipo, sei lá, quando eu era criança, assim. Eu não assistia filme de terror quando eu era criança.
E aí, então, eu já tinha, né, certo na minha memória, mas o livro, ele é bem cinematográfico, até porque eu acho que ele começou como roteiro do filme, não sei, uma coisa assim, uma parada assim. Mas a cena de Leon esteve aqui, aquela cena final, eu te juro, Mike, eu li 3 vezes, porque era uma cena muito perfeita, e eu consegui imaginar tudo, e eu não sou uma pessoa tão visual. Eu não sou uma pessoa tão visual. Quando, tipo, descrição de personagem, tipo, eu não consigo montar muito bem, assim. É raro as vezes que eu consigo, tipo, enxergar mesmo, como se eu estivesse vendo aquilo. E aquela cena do Leon, aquela cena final, assim, eu voltei a ler 3 vezes, porque eu achei muito perfeita. E sem contar que eu tava muito triste. Mas eu voltei a ler porque era muito perfeito. Uma boa ideia, amiga. Pois é, não, eu tava sofrendo, mas eu queria aproveitar aquilo ao máximo, aquele momento. E daí eu não acredito. E daí eu voltava e realmente muito, muito cinematográfico, assim. Eu realmente só tinha sentido, eu acho que tão forte, assim, com o livro da Profecia. Mas era porque também eu já havia assistido muitos anos antes o filme, né, desse livro, do Filho do Demo. Mas... mas Filho do Demo. Mas com o Leon deu para sentir muito, assim. Então, eu tô só pensando com essa história que a Thaís está falando, sobrevivência, e com as cenas cinematográficas. Você se transforma. Vou ler de dia. Não, amiga, talvez não, você não tem medo de ter. Eu tenho medo de ter. Não, tu tá me passando esse medo, tá, Thaís? Porque a minha irmã fica lendo coisa de ET e eu já tô falando pra ela, não para de ler. Para de ler que eu não quero. Porque Thaís me transferiu assim, por tela, esse cagaço. É trauma de infância, eu não tenho culpa. Eu fiquei com medo dos ETs zoiudo. Culpa. Bom, mas a gente queria saber sobre outras referências ocultas em sobrevivência, porque você já citou, né, o filme e tal, mas a gente viu aí nos spoilerzinhos que você está soltando algumas referências culturais, né, que tem... O marketing de milhões, inclusive. Tem o Michael no Instagram. Você é uma pessoa marqueteira, é Michael. Não, mas é um bom marketing, Então, pois é, eu peguei algumas das coisas. É claro que tem outras coisas que estão ali que eu nem me lembro, porque, né, como vocês falaram antes, tudo é referência, tudo alimenta, né? Então, assim, tem muitas coisas que estão ali, e não só referências culturais, mas pessoas, né? Pessoas do nosso redor, assim, que nos inspiram, né? Algumas personalidades, na verdade, eu nunca construí um personagem baseado em alguém, mas os traços de personalidade que a gente imagina nos personagens, eles sempre vêm de alguém, né? Em algum lugar a gente imagina, quando ele está fazendo aquilo, a gente... Mas, enfim, em relação às referências mais culturais, assim, eu realmente fiz um post essa semana falando sobre isso, de algumas coisas que eu citei ali na história, assim, né? Então, eu tenho uma citação, inclusive um capítulo do livro, é um livro do Eduardo Galeano, né, que é um autor uruguaio. Eu amo. Eu tinha lido, no final do ano eu li As Veias Abertas da América Latina, e, Dói. cara, sangrei lendo aquele. Dói. E assim, um dos meus personagens de sobrevivência, ele é um cara muito inteligente, muito mais inteligente do que eu, inclusive. E ele é um cara que é fã de Galeano. Então, eu trouxe, né, um pouco da referência dele, né, eu falo que ele está lendo um livro do Galeano, e tem esse capítulo aí, que eu brinco o título do livro com um pequeno fato do capítulo também, né, que é Os Filhos dos Dias. Então, esse é a minha referência literária, vamos dizer que eu deixei ele no meio. E tem algumas coisas de arte também, algumas eu, na verdade, conheci depois, porque eu fui buscar referências. Então, por exemplo, tem uma cena bem forte lá no fim, e eu queria uma imagem que representasse aquilo, uma imagem mental que representasse aquilo para mim, para eu escrever com aquilo em mente. E aí eu fui buscar algumas coisas de quadros, de pinturas, e eu encontrei esse que é do Peter Bruegel, o velho, não sei por que eles botaram isso, deve ter um Peter Bruegel, o novo também. E aí eu fui buscar e encontrei essa pintura que se chama O Triunfo da Morte. Então não preciso nem mostrar para vocês imaginarem como essa pintura é, né? E como ela inspirou esse capítulo, assim, também, né? Como ela ilustra, né? O que é uma cena que existe nesse capítulo.
Demais. Eu também fiz uma referência a um matemático e filósofo, né, conhecido principalmente na filosofia, que é o Pitágoras. Ele acabou se tornando uma espécie de personagem nesse livro. Não vou falar mais muito, mas é um personagem bem central assim, na história. Também tem eu falo em algum momento sobre a escultura Pietà, do Michelangelo, que é aquela onde aparece a Maria segurando Jesus nos braços e tal, porque ela também é uma cena do livro. Ai, meu Deus do céu. Então já dá Tô nervosa aqui. Uma referência melhor do que a outra, socorro. Só ladeira abaixo, você tá reparando, né? Só ladeira abaixo. E uma outra que eu também trouxe foi uma deusa do Olimpo, né? A deusa Hestia, uma deusa grega, que era a deusa que cuidava da chama, que é uma chama eterna, que brilhava em todos os templos, né, da Grécia Antiga, né? Segundo a lenda, né? E é a mesma chama, inclusive, que foi roubada pelo Prometeu naquela história, que é aquele titã que roubou. Essa eu conheço só do filme. Que ele roubou o fogo para dar para os humanos, e aí os deuses se revoltaram contra ele, porque ele, né, enfim, deu uma vantagem para os humanos. Então isso tinha uma coisa ali na história também, e também, de certa forma, tem uma referência com Frankenstein, porque Frankenstein é conhecido como Prometeu moderno. Sim. Então, né, também, não botei no meu post, mas Frankenstein acaba também sendo uma referência. Faz sentido. Então, e aí também por isso tem essa referência a essa deusa aí, porque acontece alguma historinha ali no momento que lembra um pouco essa coisa de uma chama invisível. Meu Deus. Tô nervosa. Misterioso e chique, entendeu? É muito mistério, porque não entrega nada, mas é chique porque só tem referência chique. É mitologia, arte, Eduardo Galeano. Quem não gosta, né, gente? Sim. Tem que tá não, certo. E é muito legal isso também, tipo, de instigar os leitores, né? Porque eu acho que o livro cumpre o seu papel quando ele te instiga a ler outro livro, ou tu conhecer uma música, ou tu procurar uma obra de arte, ou então tu procurar um lugar onde se passa, né? E é essa sede, né, que vai alimentando os leitores e a gente acaba com estantes cheias de livros, enfim. Quantos livros a gente não leu na vida que foram citados em outros, né? Sim. Isso é muito legal, assim, e a gente vai querendo devorar cada vez mais, né? Acho que foi numa live de você que eu estava assistindo. Acho que foi na live, foi uma live com a Thaís, eu acho. Foi do Bug Literário, falando sobre de convencer os maridos a lerem e tal. Sim. E aí vocês chegaram justamente nesse assunto, que a pessoa começa a ler, daqui a pouco ela começa a gostar, porque ela vê uma referência ali, e ela vai ler e ela chega nos clássicos. Porque os clássicos acabam sempre sendo citados, né? Isso é uma coisa muito doida que eu sempre vejo. Eu falei lá no Bug e falo aqui de novo. É uma tendência que eu vejo acontecer, que a gente estava discutindo, inclusive, sobre se é bom ler os clássicos na escola. E eu estava falando que depende, porque se a pessoa tiver uma bagagem desde antes, é muito legal ver, por exemplo, a pessoa que gosta, vamos usar a ficção científica, que é o assunto central. A pessoa começa a ler ficção científica contemporânea. Uma hora ou outra vai ter uma referência a Asimov, vai ter uma referência a K. Dick, vai ter uma referência a Ursula Le Guin, ela vai querer procurar e ela vai cair lá, entendeu? A Frankenstein, que é considerada a primeira ficção científica, enfim. Ela vai acabar caindo nos clássicos, entendeu? E realmente um caminho muito doido, porque isso acontece com tudo, com romance, com suspense, qualquer tipo de literatura. A pessoa começa a ler os contemporâneos, o que tá na modinha, o que tá ali, quando você vê, ela tá caindo lá, ela vai indo até chegar na onde foi a primeira referência. Sim. Não é a primeira, porque sempre vem de alguma coisa. Né? Nada vem do nada. E aí você vê também que os livros modernos, você vê que eles são bons quando eles trazem essas coisas, porque daí você entende que tem uma bagagem por trás daquele autor, Sim. né? Que ele não resolveu escrever da noite pro dia, ou nunca leu nada e resolveu ser escritor, né? Ele tem conhecimento que... Entendeu? Então, acaba que as obras novas são boas quando elas trazem essas coisas, porque elas mostram que tem um background ali. Sim, exatamente. E essas conexões com as outras artes também, eu também acho interessante. Eu sou fã de história da arte e tal, tipo, de pinturas, então tu vê se alimentar várias pinturas que eu acabei conhecendo, assim, porque eu vi citadas em livros. Dan Brown e também. Nossa, Dan Brown. Enfim. Quem nunca? Só que na época que eu lia Dan Brown não tinha Google. Quer dizer, devia até ter, mas eu não tinha computador em casa para ficar pesquisando. Então eu fiquei só na vontade de descobrir o que era. Hoje em dia, se eu ler Dan Brown, deve ser
Foi de O Google inspiração na aos filmes, frente, né? que assim. Sim, verdade. Mas muito doido isso, muito doido. Vamos voltar ao Michael Verso agora. A gente quer saber, já que a gente está falando aqui das conexões dos seus livros, inclusive esse, no caso, que a gente não vai contar, você só falou aí, a gente não vai contar, conectar com quem que é, vão ter que ler os livros do Michael, gente. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E tudo vai fazer sentido. É o famoso esquema de pirâmide. Exato! A gente ama um esquema de pirâmide. Nos livros. Nos livros só, porque a gente não gosta de perder dinheiro, porque a gente já é pobre, porque a gente gasta tudo em livros. Então a gente pode dizer que existe um Michael Verso, você está criando um Michael Verso, suas obras têm conexão? Sim! Todas elas têm alguma conexão. Assim, eu procuro respeitar o leitor, né? Eu não escrevo nenhuma história obrigando ele a ler outra para entender ela. Então, cada história ela é independente, todas elas podem ser lidas, todos os livros podem ser lidos sem prejuízos, mas eu gosto de fazer algumas referências a histórias, assim como eu faço a outras artes ou a obras de outras pessoas, eu gosto de fazer coisas que aconteceram nos outros livros, porque eles fazem parte de um mesmo universo, de uma mesma linha do tempo, né? A não ser fatos que aconteçam em linhas do tempo paralela, como acontece em temporal. Mas de forma geral, todas as histórias elas têm uma conexão. Algumas mais intensas, né? Então, como é o caso de Sobrevivência e esses dois livros, porque eles acabam sendo uma falsa trilogia, porque, como eu falei, eles são independentes, eles não precisam ser lidos em ordem, nada, mas existe uma ordem dos acontecimentos ali, onde uma coisa acaba influenciando a outra, né? Então, o que vai acontecendo em Sobrevivência, na verdade, ela já é consequência de uma coisa que aconteceu no outro livro. Enfim, isso existe, sim. O único livro que eu acho que é exceção do Michael Verso, assim, nesse sentido, é o Microcosmos, porque é um livro de microcontos, são 100 microcontos, né, de 200 caracteres, e ali eu quis me experimentar mesmo, né, também veio de uma brincadeira do Instagram, então é o único, assim, que não tem uma conexão direta, que as histórias são mais livres, mas todos os outros, sim, têm alguma conexão. Muito bom, Microcontos, inclusive ele me zoou com os ETs, óbvio. Tem um microconto, porque o Michael pedia, né, Michael, pra gente dar um tema e ele escrevia lá no Instagram. Era essa brincadeira e eu dei o tema de ET, porque eu tenho medo de ET. Aí é lógico, fica um cagaço do microconto. Parabéns de novo! Bom, a torcida do Flamengo já foi à loucura com essa história do Michael Verso. Todo mundo sabe que vai ler os 8 livros do Michael Rosa, né? Para ficar inteirado nesse Michael Verso. Mas agora a gente segue para saber sobre indicações literárias. Porque aqui a gente muda os nomes dos episódios, mas basicamente 99% dos episódios a gente dando indicação de livro. A gente muda o tema, mas amamos indicações. Eu amo lista também. Então, a gente traz, né, indicações do nosso ouvinte, e claro, né, quando a gente traz um entrevistado, ainda mais um entrevistado tão especial como você, a gente quer indicação também, porque nós também adoramos anotar indicações. E a gente queria saber principalmente sobre algumas indicações para quem também está começando assim no universo do sci-fi, né? Claro, além dos seus livros, que já estão mais que recomendados sempre aqui no Lit Sem Frescura, hoje também, mas sempre estão super recomendados. Mas quais são esses livros que você recomendaria para quem quer se aventurar por esse universo do sci-fi? Tá. Bom, tem vários autores que eu indicaria, né? Alguns que eu já falei, né? Mas H.G. Wells, Octavia Butler, William Gibson, Kurt Vonnegut, Ray Bradbury, Aldous Huxley, enfim, por aí vai. Mas desses que eu citei, um que eu sempre vou indicar, porque eu acho que conto é a melhor forma de começar um gênero novo, para mim. Porque, assim, você vai ali, você experimenta um pontinho, você vê se gostou, né? Não gostei desse, vou ler o próximo. Esse aqui eu já gostei mais. Então, ali tem uma oportunidade de você experimentar várias, né, formas de te contar aquela história dentro do gênero, e aí você pode se apaixonar, né? Então, eu indico Realidades Adaptadas, que é um livro de contos do Philip K. Dick. Maravilhoso. Ou Sonhos Elétricos, que também é um livro de contos dele, mas Realidades Adaptadas ainda bate um pouquinho mais, assim, está um pouquinho acima,
para mim, mas os dois são maravilhosos. Esse é aquele que tem cada conto tem uma adaptação, né? Aham. Isso. Cara, Verdade. eu fiquei abismada quando eu fiquei sabendo disso. Eu fiquei abismada, porque eu gosto de filme de ficção científica. Acho que eu já assisti quase todos que tem naquele. Não, curiosidade, gente. Um dos meus filmes preferidos da vida era baseado num filme do Philip K. No livro do Philip K. No conto do Philip K. Dick, e eu não sabia. Que era O Pagamento. Um livro... Também, é um filme lá de 2000 e alguma coisinha, com o Ben Affleck, que eu pirei demais naquele filme, assim. E só muitos anos depois eu fui descobrir, depois que eu me apaixonei por Philip K. Dick... Ai, e aí nossa, eu esse filme é muito bom. Aquela, do nada. É muito Tô procurando ainda. Nossa, E é aí, muito bom. E aí, depois de ter me apaixonado por Philip K. Dick, porque eu fui descobrir que esse filme é baseado num conto dele, que inclusive está em realidades adaptadas. Realidades adaptadas, os contos foram adaptados principalmente para cinema. E em Sonhos Elétricos, eles geraram uma série que hoje está no Prime, que também é maravilhosa, mais adaptada mesmo. As histórias saem um pouquinho diferentes das originais, mas também são muito boas. Só? Olha só. Não. Só? Não, ele só respirou, Thaís, calma, ele só respirou. De Gente, Ursula Le preciso ler esse Guin, livro. de Ursula Le Guin, tem vários livros que eu gosto dela. Só que, para quem está começando, eu acho que esse é o livro mais democrático, que é A Curva do Sonho. Por quê? Tem outros livros maravilhosos dela, como Os Despossuídos, como A Mão Esquerda da Escuridão. Tem vários que não foram publicados no Brasil ainda, que também são excelentes. Mas eu acho que esse é um que, assim, ele é bem instigante para quem está começando também a ler ficção científica. Ele tem uma coisa, assim, uma pegada, um ritmo um pouco mais frenético, assim, né, do que esses outros. Porque esses outros, eles provocam, te fazem pensar, mas eles têm um ritmo mais lento, porque eles te fazem refletir. E esse já tem uma coisa que eu acho que a galera vai se apaixonar e vai querer ler os outros. Também indicaria O Fim da Infância. Meu Deus. O Fim da Infância, do Arthur Clarke. Preciso ler esse, eu não li. Esse livro destruiu a minha infância. Da minha vida. Eu só quero. Nossa, será ele aqui? O resto da minha vida, assim, é maravilhoso, gente. Assim, eu tô fazendo uma maratona de Clarke, tô lendo várias coisas dele. Ele tem muitos livros bons, mas até agora o fim nem em 2001 bateu O Fim da Infância para mim. Esse livro é muito gente, legal. Atenção. Eu e Thaís, nesse momento, digitando o título do livro. O Fim da Infância eu tenho aqui. O pior é isso. Ai, eu não tenho. Eu vou deixar algumas indicações nacionais também. Né, por favor. Enfim, eu deixaria um monte, porque eu tenho lido bastante sci-fi nacional. A gente tem muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa rolando. Mas como a gente não tem até a meia-noite, eu vou citar os principais dos ciphers, né, que aí eu sei que eu tô em dia com meus colegas. Então, eu recomendaria Os Contos do Fio Vermelho, da Elita. Tem 2 contos desse universo. Me parece que ela vai lançar um livro com esses contos e mais alguns que estão dentro desse universo, então fiquem ligados. E já vão aquecendo motores, lendo os 2 que ela já tem. Também a quadrilogia do Fernando Rômbola, Esther, Sara, Alma e Esther Multiverso. Sem condições. Não dá para indicar um só, gente. Tem que ler todos. Desculpa. Tem que ler todos. Limbo, da Liliane. Só que você se prepara para um soco no estômago, tá, gente? Assim, só avisando. Sim, assim, não. É arrancar o fígado fora, as tripas. É um negócio... Gente, prepara um cantinho aí bem acolchoado para chorar depois, tá? No banho, tá em posição fetal. Gente, é sério, eu não estava preparada. Eu fui pega de surpresa, sério. É forte. É forte, é muito bom. Eu também indico o Paradoxo de Masquim, que para quem gosta de investigação e ficção científica, quebra-cabeça, tentar, sabe, entender o que está acontecendo aqui e tal. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer, mas que a Maísa também faz muito bem. Então, da Maísa Santiago. O Amazofuturismo 1 e 2, não dá para também ler só, tem que ler os 2. Do Rogério Pietro, tá? E, cara, não vou nem falar muito, o Rogério Pietro é foda demais. Leiam também o Amazofuturismo. E Idade do Mofo, do meu grande irmão,
Vinícius Canabarro, que é outro para chorar Vocês em posição voltam fetal. aquele cantinho, né? É outro para quem quer destruir a sua própria vida, né? Sem ser suicídio, essa é a alternativa. É ler Vinícius Canabarro. Verdade. Sensacional, já tivemos ele aqui, já veio, já falou sobre os livros dele aqui. E, gente, leiam os livros do Michael. Vamos recapitular quais são os seus 8 livros. Não é possível que você escreveu 8 livros, Michael. Não é possível, não faz sentido. Gente, eu vou até abrir meu site aqui Eu ia fazer a mesma coisa aqui agora. para lembrar da sequência, porque senão eu vou acabar esquecendo de algum. Você fala ou eu falo? Tanto faz. Eu falo um, você fala o outro. O primeiro foi Vespa Esmeralda, né? Que você já contou, que foi o primeiro que você lançou. Já me falaram. Pode falar. Depois foi Rebanho, que foi o meu texto mais curto. Que eu preciso ler urgentemente. E todo mundo que lê ama Rebanho. Depois, eu não sei a ordem, você vai ter que falar, porque eu não sei a ordem dos seus livros. Tá. Depois foi Comédia de Vidro, que é o segundo romance. É um romance, é um techno-thriller, se passa no futuro, assim. É um negócio que tem... Lida aí com upload de consciência. Falando um pouquinho, né? A Vespa Esmeralda é um livro que fala sobre projeção mental, engenharia genética. Então, é uma menina que se descobre no corpo de outra pessoa do outro lado do oceano. E aí também acontece uma coisa com a família dela nesse meio tempo e ela precisa descobrir o que está acontecendo. Esse é o Vespa Esmeralda. Rebanho é sobre um homem que acorda num lugar muito estranho e descobre que todo mundo ao redor dele é um clone dele e essas pessoas todas começam a morrer. Socorro! Né? E ele tem que descobrir o que está acontecendo e como fugir daquela situação. Comédia de Vidro, então, é esse que eu falei, esse tecno-thriller mais futurista. Leon esteve aqui, e as duas aqui já leram. Chore por um robô. Essa é a sinopse. Como chorar por um robô em poucas páginas. Ai, gente. Como ler uma cena que te deixou triste 3 vezes repetidamente. Leon esteve aqui, se passa uns 300 anos depois de Comédia de Vidro, então é uma sociedade posterior ainda, mas que regrediu um pouco em algumas questões, então ela acaba sendo meio um cyberpunk, assim, porque ele volta para um conservadorismo, para algumas questões, porque eu acredito que essas coisas são cíclicas, né? Elas vão e vêm. Infelizmente. Infelizmente, né? E depois teve O Sono dos Justos, que é uma noveleta que envolve apocalipse, que envolve fim do mundo, mas também algumas questões psicológicas, que eu gosto de trazer bastante nos livros. Eu acho que esse é um dos que traz mais forte. Como não ter vontade de dormir por um mês depois de ler o livro? Porque você vai ficar com cagaço de dormir e acordar com uma vozinha assim na sua orelha. Estamos descobrindo a síndrome de Macondo, Thaís. Sim. Síndrome de insônia de Macondo. Insônia, porque todo mundo leu O Sono dos Justos. E esse título é maravilhoso, porque esse título é muito irônico, entendeu? Porque é O Sono dos Justos, mas ninguém quer dormir depois de ler. Ninguém quer dormir. Exato. Bom, depois teve o meu terceiro romance, que foi Temporal. É um livro sobre paradoxo temporal, viagem no tempo. Ele é um livro que é mais drama, um pouco, né, Leon também é um pouco mais drama, mas ele é um sci-fi mais dramático, assim, tem uma pegada um pouco mais doída. Por que eu gosto tanto de Temporal? Gente, vocês já entenderam, né? Porque eu gosto de drama. Eu amo um drama. Se não tiver um drama, pra mim tá faltando alguma coisa. Eu sou mulher do drama, então Temporal tem um lugarzinho no meu coração por causa do drama. Mas é muito legal também. Muito, é muito bom. E aí, por último, antes de Sobrevivência, teve Microcosmos, que é esse que a gente comentou aí, que foi um livro de microcontos, né? Onde 70% dos personagens foram pessoas no Instagram que sugeriram uma temática dentro da ficção científica e eu fiz uma historinha ali usando essas pessoas como personagens. E juntei tudo, depois escrevi algumas histórias a mais e publiquei em Microcosmos. Vou falar um negócio para você. Luiz cita sempre um autor que eu vou esquecer quem foi que falou agora, quem que é, o que escrever é cortar palavras. Júlio Cortázar. O que falou isso é o...
E o cara do... que começou o Realismo Mágico, que é o do... O Juan Rulfo? Sim. Juan Rulfo, que escreveu o... Gente, que vergonha. Pedro Páramo tem mais páginas escritas sobre ele do que o que ele publicou. Porque os livros dele são todos curtinhos. Tudo isso é para falar que eu acho... Conto, eu já acho que é uma coisa muito difícil de você escrever, de você conseguir fechar uma história em poucas palavras. Agora, microconto é só para os que evoluíram mais um pouco. Porque você conseguir prender a pessoa numa história ali com algumas linhas, são para poucos. Eu já disse, Maika me deixou com cagaço em 4 linhas, com o meu próprio conto, mas tem muita coisa boa nesse microconto. Então, você está procurando uma leiturinha aí mais rapidinha, mais... Você vai dar mais impacto, né? Que é muito legal. Eu acho muito doido quem consegue escrever microconto, escrever bem. Li poucos na vida, assim, que conseguiram escrever de um jeito que você fica, eita! É desafiador. Eu imagino. São muito poucas palavras. A gente entrevistou a Keila. A Keila publica livros de terror. Ela lançou o dela de... Verdade. Não vou lembrar o nome, mas é Keila Ren, quem quiser procurar, é sobre terror. E aí também são histórias de terror para quem não tem tempo, alguma coisa assim, o título. E aí também é só com microcontos. Meu Deus, também são bem geniais, assim. É tipo 2 frases e eu fiquei cagada pro resto da noite. Os microcontos são sempre assim. Assim que é bom. É assim que eu gosto. Disso que eu tô falando. E aí, por último, vem o lançamento Sobrevivência. Estamos aqui mais uma vez para reiterar que vai ser lançado dia 8 de março na Amazon e vai estar disponível no Kindle Unlimited aí para quem estiver assinando. Quem não tiver, tem disponível o e-book também, precinho camarada. E o que mais falar sobre sobrevivência, Michael? Tem mais coisa para falar? Venda só deixa. Pode falar sobre sobrevivência. Olha, gente, podem ficar... Não venham com ancinhos e tochas na minha casa, tá? Mas podem ficar putos comigo. Ai, meu Deus! Ai, que bom! É um livro visceral. Aquelas tentando arrumar adjetivos. Visceral. O Fernando foi um que até agora o que ele me xingou quando ele terminou esse livro. Vocês não fazem ideia. Ele veio no WhatsApp e ele me encheu de osso. Não, agora eu entendi por que o Michael queria live antes do lançamento. Porque ele não queria seus fãs aqui, tudo assim. E o que você fez comigo? Você fez isso! Mas a graça é essa, ó, que você quer ver que o livro é bom quando você deixa a pessoa puta. Entendeu? Você deixa a pessoa puta da vida. Eu gosto de livro que me faz desejar mortes lentas e dolorosas. Sempre digo isso aqui. Nem sei o que dizer. Gente, só leiam Sobrevivência, é sério. É um livro. No jardim. Me faltam adjetivos. É um livro instigante, porque boa parte dele é só você tentando entender o que aconteceu. Eu amo quando é assim, porque, tipo, você fica tão perdido quanto o personagem. E aí, quando você descobre o que aconteceu, você não quer acreditar no que está acontecendo. E você ainda não entende metade do que está acontecendo. Você continua sem entender. Você vai entender nas últimas páginas. A hora que você entende, acabou. Aí você fica, filho da mãe! Tinha necessidade de fazer isso com a gente? Não tinha. Esse é aquele livro bom para causar fortes emoções. Fortes emoções. Estejam preparados, se vocês também têm cagaço. Não lê à noite. Deixa para ler de dia. Mas se vocês são fortes e corajosos, o contrário de mim, pode ler à noite antes de dormir sem problema. Que vocês aí que é bom, gente. Aí que é bom. Também, lógico. Porque quer dizer... Não reclamei. Fiquei puta com você? Fiquei puta com você, mas não reclamei, porque eu falei o livro é bom. Porque se o livro me deixou assim, quer dizer que o livro é muito bom, porque é muito difícil. Eu leio terror. Gente, eu vejo séries de serial killer antes de dormir igual um neném. Entendeu? Uhum. Olha aí, ó. Opinião do especialista. Dormir igual neném. Agora, esse livro me deixou com cagaço. Me deixou pensativa e preocupada. Teve um comentário aqui.
Teve um comentário, não vou achar agora, mas acho que foi o Michael que falou que ele quase não sobreviveu à sobrevivência. Eu achei que isso resume muito bem a ideia do livro, entendeu? Então, leia e descubra se você vai sobreviver ou não a essa sobrevivência. Faça as ligações, não é mesmo? É isso. Eu vou ficar aqui só elogiando, falando que é bom, porque eu não quero dar spoiler. E agora... Gente, vocês não estão entendendo o que acontece. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tem uma cena... A cena que você falou, que é inspirada naquele quadro lá do negócio da morte, eu não respirei. Sabe aquela cena que você lê prendendo a respiração? Eu li ela toda, prendendo a respiração. Eu percebi aquela coisa, é bem clichê, mas é verdade. Eu só percebi que eu tava prendendo a respiração quando acabou. Nossa, ufa. Ai, que bom. Acabou. Aí a hora que você pensa que acabou. Mas não acabou ainda. Pois é. É muito bom. É tenso. É tenso do começo ao fim. Então, se você gosta de história, é tenso. O negócio é tensão. É confusão. É doideira. A Luísa, eu tô amando que eu tô deixando a Luísa doida. Eu tô muito nervosa, cara. Você é meu termômetro, porque eu tô querendo saber se eu tô instigando. Você tá. Sim, estou aqui. Meia-noite libera aquela. Eu tô querendo saber. Meia-noite libera na Amazon. 2 horas e pouquinho, gente. 2 horas e pouquinho já tá no ar. Ah, então tá. Vou estar acordada. Não duvide dela, tá? Lê E é a madrugada. Amanhã de manhã ela, gente, terminei. Ah, gente, eu adoro isso. Isso aconteceu comigo essa semana. O André Braga, ele não escreve ficção científica, ele escreve mais ficção contemporânea. Ele lançou uma novela, acho que dá para dizer, Pequenas Plantações de Ganso. Meu Deus, esse título. Nossa, eu tô doida para ler. Também é um horror com drama, assim, ó. De arrasar. Horror, gente. E aí eu comprei na pré-venda, né? E aí lançava no sábado. Aí sábado de manhã, eu fui abrir meu Kindle ali só para ver se eu tinha recebido já o livro, porque eu recebi um e-mail avisando que tinha recebido. Eu pensei, vou dar uma checada no meu Kindle para ver se eu já baixei o livro. Bom, simplesmente depois, eu só desliguei o Kindle depois que eu terminei de ler. Eu devorei o livro de manhã, simplesmente. Então, disso assim que eu tô falando. A gente que escreve, a gente fica indignado, né? Porque a gente escreve mesmo pra escrever uma história. Inclusive, já ia te perguntar. A próxima pergunta é sobre isso. Tipo, quais são os próximos planos? Não, eu ia falar, mas o Michael nem fica indignado, gente, porque a gente falou tudo isso de livro, e ele começou a escrever ficção científica em 2019, minha gente. Tudo isso de livro, e ele começou a escrever em 2019. Não, e você sabe o que é o pior? Que é só livro bom. É só livro bom. Tem um livro meia boca. Esse aqui saiu meia boca. Não tem. É só livraço. É só livro bom. Sim. Você vai ler, mas não tem nada. Variados. Tem romance, tem novela. Para que você tá alavancando a régua aí. Depois o pessoal vai se decepcionar. Não vai, não. Aqui a gente só indica o que a gente gosta. Só indica que a gente gosta. Que é muito bom. Exatamente. Eu só cansei de falar. Então vai para essa pergunta, Thaís. Não sabe você. Eu ia perguntar quais são os próximos planos. Tô eu quero curiosa. saber que dia que eu vou ter o próximo romance aqui na minha mesa. É isso que eu quero saber. Bom, assim, eu sempre tenho, eu vou anotando as ideias de histórias e eu tenho uma lista gigantesca de coisas que talvez futuramente eu venha a escrever. Mas eu tenho que estar na inspiração do momento, assim, né? Tô com vontade de escrever essa história, falar sobre isso. Então, assim, neste momento eu estou trabalhando num spin-off de Temporal. Ai, meu Deus do céu! Esse é meu momento! Então, eu estou pegando um personagem de Temporal, que não é um personagem protagonista, mas que acaba tendo uma importância dentro da história. E eu estou escrevendo... Já sei, é o Frodo. Poderia, né? Me deu a ideia já. Melhor personagem. Acabou de me dar uma ideia. Cachorro, gente. Seu cachorro. Melhor personagem. Mas não vou contar quem é o personagem, porque isso seria spoiler também. Tá. Mas é um spin-off que conta sobre um trechinho da vida dele, que é para ser um conto. Eu espero que seja um conto. Talvez seja uma noveleta, mas eu vou fazer o possível para que seja um conto.
Do nada, 300 páginas. Olha, Pois é. E eu tenho planos de escrever algo pós-apocalíptico na sequência, porque eu gosto. E então, nossa, esse gosto me convenceu. Eu gosto. sim, né? Medo Não, desse apocalipse aí, gente. sim, né? E agora, né, gente? The Last of Us rolando, Pois é. a gente fica assim, meu Deus, eu preciso escrever alguma coisa assim. E que série, Então, né? que série. Puta, eu joguei, né? Eu joguei. Você Eu jogou? tô Eu não muito sou satisfeito com a série. Tô Tá muito bom satisfeito. demais. Tá muito fiel, assim, demais. E as atuações também estão maravilhosas. Enfim, quero escrever alguma coisa assim para destruir as mentes e corações dos seres humanos na sequência, e depois a gente vai vendo o que pinta. Aí depois a gente destrói mais mentes e corações, depois a gente deixa as pessoas em posição fetal. Depois a gente faz alguém chorar por outro robô. Aí depois a gente vai, Demais, demais. Com certeza já estamos ansiosos aí pelos próximos lançamentos. Aquela, né? O autor tá lançando o livro e a gente. Quando vem o próximo? Eu já tô aqui esperando. Aí você corta pra Thaís sentadinha aqui, É. cadê? E agora? Já tá pronto? Já ficou pronto. Bom Eu saber, quero ler. bom saber. Eu quero. Eu já li o lançamento, gente. Não tem graça, não vai lançar, eu já li. Eu quero outro. Mentira, eu tenho uns pra ler ainda. Eu sei, eu tô em dívida ainda. Não li os 8. Mas vai ficar tudo bem. Em breve isso vai acontecer. Eu sei que vai ser bom, então assim tá fácil, entendeu? Não, eu já tô pronta pra minha maratona Michael Verse, ainda mais que eu adoro fazer teorias assim, juntar coisas. Eu amo quando acontece isso. Então, E, gente, tem um monte de coisa para vir aí dos Cyphers, né? Eu vou esperar uns 2, 3 meses. Eu vou esperar uns 2, 3 meses para lançar esse, para dar tempo, que tem muita coisa para passar debaixo dessa ponte aí. Então, tem uns lançamentos muito bons vindo por aí. Inclusive Logo, o próximo, logo, gente. Vocês estão logo vocês vão saber do pessoal aí dos Cyphers. Então, enquanto vocês esperam o próximo lançamento do Michael Verse, vocês leiam, por favor, os autores Cyphers. Já tô aqui, ó. Depois do lançamento. Todo mundo deu sobrevivência, vai ter outro lançamento do Cyphers, que assim, ó. Olha, vocês vão descobrir. Só livro bom, gente. Ó, Maratona em Cyphers. A gente não cansa de falar aqui, Michael, do Cyphers. A gente fala mesmo, a gente fala. E eu falo, gente, não é porque eu sou chanceler, não é porque não é. É porque realmente é bom. Todo mundo ali é bom. Tem para todos os gostos. Não tem como você não achar uma coisa que você vai gostar e depois não vai querer ler os próximos, porque todo mundo é bom ali. Então não tem ninguém ruim, tem ninguém médio. É todo mundo muito bom. Por favor, leiam sobrevivência. Eu já ia falar sobrevivência lá. Aquela... Ups! Todo esse programa aqui é pra gente falar desse livro. Mentira, porque a gente queria ter o Michael aqui já também. Só ele, pra gente conversar um pouquinho mais, falar sobre os livros dele, puxar o saco dele, porque a gente gosta de puxar o saco de quem a gente gosta. Só de quem a gente gosta, a gente nem chama. Então, verdade. Aqui é porque a gente realmente gosta. E leiam sobre. Leiam Sobrevivência. Vai todo mundo lá na Amazon, meia-noite, ficar atualizando a página. E depois eu quero todo mundo contando pra gente o que achou do livro, vindo entender e falar, Thaís, agora eu entendi porque você ficou com cagaço e eu sinto sua dor. Porque eu não quero ser a única que passei medo com essa leitura. Não, e atenção, quem estiver ouvindo por Spotify ou outros agregadores, então já vai ter lançado, gente. Então você, enquanto ouve esse podcast, já pode ir lá na Amazon e ir comprando o livro e lendo em seguida. E depois reclamando com o autor. Pode ir lá reclamar com o Michael na DM do Instagram dele, que é o... Michael, aproveita e faz teu jabá aí. Qual que é o teu Instagram? michaelrosa.sci-fi. Michael com K. .scifi. Muito bem. E sigam também os Cyphers no Instagram, que sempre estão postando lá as novidades. Cyphers.br. Cyphers, do jeito que fala, S-A-I-F-E-R-S. Isso, .br. Só tem coisa boa lá, sucesso garantido. Já aproveita e já escolhe o livro de vocês para a nossa maratona Lit Sem Frescura. Falar em maratona. Desculpa te interromper, mas falar em maratona, entra no site www.cyphers.com.br. Tem um botãozinho lá, maratona, template maratona.
Lá você baixa um JPEG ali de Stories para marcar suas leituras e aí também já escolher qual vai ser a próxima. Então tem todos os livros Cyphers ali, você vai marcando que nem como é que é aquele álbum de figurinha. Que nem bingo. Veia. Gente, eu amo. Muito bom. Eu amo. Um dia eu completo o meu, eu tenho fé. Mas é difícil porque esse povo só lança livro igual. Eles lançam dois enquanto eu leio um, sabe? Não, é difícil acompanhar, é difícil, mas um dia eu chego lá, tenho fé. E voltando, quem está participando da Maratona Lit Sem Frescura, tem ali o nosso quesito, que é ler um sci-fi nacional. Então vocês já sabem onde procurar. Vocês já sabem o que ler, está mais do que indicado. A ideia é realmente também na Amazon. Por Cyphers, e aí aparece todas as opções deles, e aí você pode ir lendo os resumos, as sinopses, e escolhendo aquele que mais casa com o seu perfil aí. Inclusive, se entrar no perfil do Cyphers e for na bio, na árvore de links tem um botão que leva para uma lista de leitura com todos os Cyphers também. Aí você já pode ir direto no livro. Vai no que você quer. Não, eles ainda facilitam o caminho, assim, ó. Claro, né? Vamos lá, gente, vamos atrás do outro. Eu já falei, o marketing de milhões, gente. O marketing de milhões, é isso aí. Michael, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Está convidado para voltar quando quiser, porque a gente vai ficar aqui enchendo a sua bola, porque a gente ama seus livros. Sim. E muito sucesso para Sobrevivência, porque já é um sucesso. Eu já falei que não tem graça, nem falar, ai, nossa, lê antes para ver se tá bom. Tá ótimo, perfeito, maravilhoso. O livro já sai aí um sucesso, tenho certeza absoluta. E muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço vocês, meninas. Adorei a conversa. Adoro vocês. Achei leve, descontraído, me senti super à vontade. Vocês são excelentes anfitriãs. Muito obrigado. Ai, que bom, vamos saber. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. E também de toda a comunidade Cyphers, né, que estava aqui presente, sempre está presente, acompanha os conteúdos do Lit Sem Frescura. E quem ainda não conhece o Michael ou os outros autores Cyphers, por favor, leiam, conheçam. Façam esse favor a si próprios e se permitam conhecer autores contemporâneos excelentes brasileiros e, enfim, né, dar um prestígio para a nossa literatura nacional. É isso aí. Muito obrigada quem ouviu a gente até aqui. Até o próximo episódio, gente. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, gente. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.